Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Bom dia, boa noite. Hábito de ir nas igrejas aí de São Paulo, tá meio friozinho ainda. O cérebro goiano ainda não despertou. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês na PIB de São Caetano. Temos aí rodado aí algumas igrejas aqui na região também aqui do ABC, em São Paulo também. Para mim é uma grande honra poder testemunhar aquilo que Deus tem feito nos campos missionários. É um grande desafio também, cada vez que nós subimos em cima de um púlpito de uma igreja para dizer aquilo que Deus tem feito, a dizer também acerca da palavra de Deus. Eu digo que é uma coisa que sempre me causa temor e tremor. Eu sou uma pessoa que tive a oportunidade de nascer dentro de um lar cristão, dentro de crescer numa igreja batista. Sempre fui uma pessoa muito tímida e eu fiquei perguntando: Deus, por que o Senhor resolveu me chamar para a obra missionária? E a gente sempre lembra que é Deus que nos capacita, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos orienta aquilo acerca de que nós temos, que nós precisamos realizar. Hoje pela manhã eu tive aí a surpresa de conhecer aí o pastor Wagner. Descobri aí que ele é um conterrâneo também ali do estado de Goiás. Descobri que ele já está aqui em São Caetano, em São Paulo, há mais de 30 anos. E é um privilégio estar com os irmãos. Descobri que o pastor Neto não gosta de piqui. Então, temos aí que convidar o pastor Neto para ir numa viagem missionária lá em Goiás, para ele saborear um delicioso piqui bem feito, ali um piqui com frango, ou um piqui misturado no arroz. Meus irmãos, eu atuo numa cidade chamada Goianésia, uma cidade, para nível de São Paulo, pequena, mas a nível de Goiás, uma cidade média. Essa aí é a família do pastor Regis, que trabalha ali na cidade de Goianésia. Sou casado aí com a Marisa, carioca, menina serva de Deus, trabalhadora, guerreira. Tivemos aí a Júlia nessa caminhada e o Pedro também. Juntos nós atuamos ali num desafio que é esse mapa aí que os irmãos estão vendo, que é o desafio do nosso estado de Goiás. Eu atuo nessa região que está aí na cor laranja, mas nós atendemos também ali a região do norte de Goiás. Ali nós temos vários desafios missionários, desafios de plantação de igrejas, desafio de pregação do evangelho aos povoados, que são aquelas pessoas que moram às margens das rodovias, que cortam o nosso estado. E eu creio que o censo aí vai surpreender muito o número de habitantes ali no estado de Goiás. Nós estamos aí esperando essa atualização para a gente atualizar os nossos números também. A grande questão é que nós temos um desafio muito grande de plantação de novas igrejas em todo o centro-oeste do Brasil. Em todo o centro-oeste aí nós precisamos plantar aí numa média de 900 igrejas ali em Goiás. Nós estamos aí estimando que nós ainda precisamos aí de umas 650 igrejas ainda a serem plantadas. 200 cidades em médias ali no centro-oeste precisam ser alcançadas. 150 dessas cidades estão dentro do estado de Goiás. O estado de Goiás nós temos ali duas convenções. Nós temos a Convenção Batista Goiana e nós temos a Convenção do Planalto Central, que é do Distrito Federal, mas tudo fica dentro do estado de Goiás. Então nós temos vários desafios na plantação de igrejas. E há 12 anos atrás Deus separou eu e Marisa para que nós estivéssemos atuando aí como missionário da primeira igreja batista aqui de São Caetano. E hoje, de forma bem específica, bem no coração do nosso país. Como diz o pastor Fabrício Freitas, ali onde o coração do Brasil bate também, onde estão ali as questões políticas da nossa nação, nós devemos orar muito nesse tempo como povo de Deus por essa necessidade. Esse aí é um mapa que eu gosto de mostrar muito nas igrejas, que vai dar uma realidade aí bem colorida daquilo que nós precisamos fazer. Cada pontinho branco desse aí é onde a gente ainda não chegou, mas nós precisamos chegar. Cada pontinho vermelho é onde nós já chegamos, mas ainda não chegamos de maneira tão significativa. Precisamos avançar mais nesses lugares. Esses pontinhos amarelos aí, nós estamos quase lá.
Os verdes, graças a Deus, nós já alcançamos. E aí Deus vai nos dando ferramentas, como o pastor disse. Missões Nacionais hoje está aí com quase 1.000 missionários no campo. Vários projetos de plantação de igrejas acontecendo. Batismos sendo realizados, 13 igrejas aí organizadas no último ano de pandemia. E Deus tem abençoado a obra missionária porque a sua igreja tem orado, porque a sua igreja tem investido na obra missionária, também através dos recursos financeiros, meus irmãos. E aí aqui nós temos aí mais alguns dados de pessoas sendo atendidas, por exemplo, através do Novo Sorriso da Amazônia na questão da compaixão e graça. Aqui está uma propaganda aí da nossa rede 316. E aí aqui começa aquilo que Deus fez através de nós ali na cidade de Goianésia. Eu e Marisa chegamos ali naquela cidade para a plantação dessa igreja. Deus nos abençoou. Deus cuidou muito de nós. Esse templo aí foi construído em apenas 5 dias. As pessoas olham assim, elas não acreditam muito que isso é possível. Mas nós tivemos uma parceria com uma missão americana. E aí nós conseguimos então esse feito, tanto que na cidade nós somos conhecidos ali como a igreja dos cinco dias. Nós temos aí essa foto que eu gosto de dizer que igreja não é templo, né? Igreja é gente. Deus foi acrescentando, Deus ia acrescentando pessoas à nossa comunidade de fé. E uma das maneiras que nós usamos ali para evangelizar naquela cidade são os relacionamentos. E aí eu coloquei aí nesse slide evangelismo por meio de relacionamento discipulador ou intencional. E aí aqui entra uma questão muito importante. A palavra de Deus nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Essa é a nossa missão de anunciar Jesus Cristo como a única verdade, como o único caminho. Quando nós vamos para uma cidade como essa, nós não vamos ali a simplesmente fazer amigos. Mas nós estamos indo ali para ganhar pessoas para Jesus. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos uma missão. E essa missão é proclamar que existe sim uma verdade que as pessoas ainda não conhecem. Por mais que a gente ache que o evangelho de Jesus já chegou a todos os lugares, meus irmãos, há muitas pessoas ainda que não conhecem falar de Jesus. Às vezes ouviram algo de Jesus, mas não foram ensinadas acerca do que Jesus pode realmente fazer. Como que nós anunciamos esse Jesus na cidade de Goianésia? Nós temos sim os nossos impactos evangelísticos, vou mostrar daqui a pouco para os irmãos. Mas eu estava conversando com o pastor Neto ali na secretaria com ele agora há pouco, que goiano gosta de comer. E eu não sei se o povo daqui da igreja também gosta. Mas a melhor coisa para você falar de Jesus é através da comida. Você chama alguém para jantar na sua casa, você chama alguém para almoçar na sua casa. Quando está na época da colheita do milho, a gente já programa quantas sacas nós vamos adquirir nessa temporada aí, para quantas rodas de pamonha nós vamos realizar. E o melhor da pamonha não é nem comer. Comer a pamonha é excelente. Mas o ambiente que nós desenvolvemos ali através das rodas do fazer a pamonha, quando nós, por exemplo, nós pegamos ali as sacas e falamos, você vai aqui descascar o milho, os meninos aqui vão tirar o cabelinho do milho, os irmãos ali vão passar o milho no ralador, e aí as irmãs já vão estar ali preparando a palha para que a polpa do milho seja colocada ali e vá para o cozimento. E nisso tudo, nós temos uma vasta oportunidade de pensarmos como que nós vamos continuar a pregação do Evangelho. Nós temos uma vasta oportunidade de compartilhar que Jesus Cristo salva para as pessoas que nós convidamos para esses encontros de maneira intencional. A grande questão é nós fazermos isso de maneira intencional. Essas pessoas elas vão ouvir falar
de Jesus. Outra coisa que acontece bastante também é através dos pequenos grupos multiplicadores, né? E aí nós temos a foto do irmão Wellington. O irmão Wellington tem ganhado famílias inteiras. E uma das ferramentas que o irmão Wellington tem usado ali na casa dele também é chamar as pessoas para fazer refeições na sua casa. E o Wellington é uma pessoa muito receptiva, uma pessoa muito acolhedora. E ele teve a oportunidade de ganhar os parentes da irmã Ana Paula, por exemplo, que é sua esposa, para Jesus Cristo. Simplesmente trazendo essas pessoas para perto e apresentando essas pessoas a Jesus, os parentes de segundo grau da irmã Ana Paula, por exemplo. O Wellington, à distância, conseguiu falar de Jesus para os seus irmãos, para sua mãe, que mora aqui na região de Mogi das Cruzes. Sua mãe se converteu numa das nossas igrejas também através do testemunho do Wellington. Se batizou recentemente. E o evangelho ele tem sido pregado na forma do relacionamento. É isso que Deus tem usado. Deus tem usado as casas das pessoas para que mais pessoas possam ser salvas. Deus ele usa qualquer estratégia que nós quisermos, meus irmãos, usar para a evangelização. Deus ele vai usar aquilo para o seu benefício, para a sua honra e para a sua glória. Como nós vamos alcançar essas 650 novas igrejas em Goiás, eu sinceramente, eu só sei que Deus tem colocado no nosso coração o desejo aí de trabalharmos cada vez mais para o Senhor com radical. Radical é a palavra-chave do momento, seja para a Amazônia, seja para o sertão, seja para o sul, e agora também para o centro-oeste lá em Goiás, pastor Wagner. E nós cremos que Deus ele vai levantar homens e mulheres, jovens que estejam dispostos a ter uma experiência missionária radical com o Senhor. E eu já deixo aqui a deixa para que você, jovem aí, que se encaixe nessa turma de 18 a 35 anos. Pense um pouquinho em ter uma experiência diferente. Quando eu tive experiências no campo missionário, foi a melhor coisa que eu poderia ter na minha vida e foi aquilo que mostrou para onde eu iria. E Deus ele vai abrindo as portas para nós. Pode passar, por favor? Opa, eu que passo, pastor. Mas o irmão lá me ajudou. Val, me ajuda a voltar aí, irmão. É eu que passo. Nós fazemos também evangelismo por meio de impacto. Nós saímos lá em Goianésia, nós temos as feiras todas as quarta, sexta e domingo. E na feira de domingo ela é de manhã. Então nós saímos ali bem cedinho, por volta das 4 horas, para distribuir café para os feirantes. Usamos essa ferramenta para evangelização. Distribuímos também aí os nossos evangelhos de João na nossa cidade. O ano passado nós fazemos e esse ano nós iremos fazer de novo. E eu trago o detalhe para o pai poder ensinar o seu filho a evangelizar também. Está aí a foto do nosso irmão Dinei e da sua filha Ana Lívia. E ele sempre incentiva os seus filhos a estarem nas ruas também, falando acerca do Evangelho de Jesus. Aí tem gente que acha assim, mas não gera mais resultado. Desse evento aí nós tivemos vários resultados. E como diz o pastor Fabrício Freitas, nós não estamos entregando qualquer papel. Nós estamos entregando a palavra de Deus e ela, com certeza, ela não volta vazia. Todos os trabalhos que nós fazemos, nós esperamos sim ter o resultado das pessoas confessando e entregando as suas vidas a Jesus Cristo. E como eu disse, lá em Goianésia, Deus tem salvado famílias inteiras, meus irmãos. Por isso que por onde eu passo, eu cito Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não esqueçam das promessas de Deus. E aí Deus vai salvando pessoas no nosso meio e as pessoas vão descendo nas águas, frutos aí desses processos evangelísticos, seja por meio de relacionamento discipulador, seja por meio de impacto evangelístico.
ou qualquer outra forma que nós venhamos a falar de Jesus, somente esse Jesus salva o ser humano pecador. Lá na nossa igreja também, eu conversando com o pastor aí, os irmãos estão aí reabrindo, os embaixadores e as mensageiras reabriram, né? Na verdade, tiveram um culto aí recentemente da organização. Eu e Marisa, nós não abrimos mãos em todas as igrejas que nós já passamos aí de plantação e revitalização, nós temos a organização missionária como nosso carro-chefe. Nós acreditamos que é daí que surgirão os nossos futuros líderes, os nossos futuros missionários, os nossos futuros pastores, e assim sucessivamente. Um dado muito importante acerca dos embaixadores do rei, que eu estava compartilhando com o pastor Neto, antes do culto, é que na Amazônia, por exemplo, 75% dos nossos radicais ali na Amazônia, que hoje são missionários em formações, são frutos dos embaixadores do rei e das mensageiras em algum lugar do nosso país. E sabe o que esses meninos e meninas estão fazendo no meio da Amazônia? Levantando a bandeira de Jesus, instalando ali as suas organizações missionárias. Compartilhando com o pastor também, um dos nossos missionários ali, ele teve a coragem, eu já não sei se eu teria, pegar os meninos lá da comunidade ribeirinha e trazer, por exemplo, para um acampamento a nível nacional no Sítio do Sossego, Rio de Janeiro. E foram vários e vários meninos. Porque Deus vai salvando. Deus ele vai salvando de acordo com o que nós vamos nos colocando à disposição dele. E eu fico muito feliz quando eu passo num ambiente como este aqui. Uma igreja que ama missões, que investe em missões. E aí nós viemos na igreja para trazer o resultado daquilo que Deus tem feito. E aí a gente acredita que cada vez mais nós podemos ir mais longe. Porque nós temos irmãos segurando as cordas. Nós temos irmãos aqui que sustentam a obra missionária através das ofertas. Nós temos irmãos que sustentam a obra missionária por meio das orações. E é isso que faz com que nós, missionários, tenhamos aí cada vez mais coragem no campo missionário. Voltando um pouquinho lá no início, na importância de nós nos relacionarmos com as pessoas. Como eu disse no início, eu sou um cara tímido, pastor. E aí, no decorrer do ministério, Deus foi aperfeiçoando um pouquinho isso em nós. Deus foi nos dando coragem. Deus foi nos tirando o medo. E aí eu ando em Goianésia e do nada as pessoas falam, ô pastor Rez, eu falo assim, de onde que eu conheço esse cidadão? Então Deus vai nos apresentando as pessoas, por causa de que fulano às vezes fala, ó, o meu pastor é fulano de tal, a gente faz isso lá na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. E hoje lá na nossa comunidade de fé nós somos aproximadamente aí 70 membros, uma igreja aí organizada há 3 anos. E Deus ele tem cuidado de nós nesse tempo. Uma das ferramentas que nós temos para alcançar aquele mapa que eu mostrei para os irmãos é o Radical no Cerrado. Nós estamos aí levantando jovens, homens e mulheres de 18 a 35 anos de idade, a fim de que esses possam nos ajudar no avanço da obra missionária. Desde 2019, nós estamos trabalhando com Radical no Cerrado, em Goiás. E graças a esse projeto, meus irmãos, nós já conseguimos chegar em mais 3 cidades. E nós acreditamos que conforme Deus vai levantando novas pessoas, novos voluntários, nós acreditamos que a obra do Senhor, ela vai avançar para a glória de Deus. E aí nós temos aí algumas fotos dos nossos radicais em atividade. O Camilo e o Antônio aí nessa foto de cima, aí num trabalho na zona rural. Eles moram na cidade, mas atendem a zona rural também. Nós temos a Jéssica, nessa fotografia aí de baixo, numa cidadezinha chamada Vila Propício também. Aí num trabalho que nós temos aí pessoas agora para discipular, pessoas para dar continuidade. E aí a nossa oração é que no próximo testemunho missionário, por onde quer que nós estejamos passando, nós possamos mostrar aí os primeiros frutos desse trabalho dos radicais. Eles ficaram 2 anos em pandemia, as pessoas não queriam receber eles em casa.
E agora Deus tem dado a oportunidade do avanço da obra missionária também nessa cidade por onde eles têm passado. E aí aqui eu volto um pouco naquele primeiro mapa que nós temos, que é o nosso grande desafio. Eu olho para esse mapa e eu lembro da minha infância na minha igreja, onde eu cantava o hino 439, Oração pela Pátria, Eis a Minha Petição. Quando eu era criança, nós tínhamos aí a Sociedade Bíblica, que hoje é o nosso culto infantil. E lá naquele tempo eu cantava uma musiquinha que eu quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo aos companheirinhos. E Deus me permitiu fazer isso hoje. Hoje eu falo para os meus amigos de infância à distância. Eu falo para as pessoas que eu passo a conhecer na cidade por onde eu estou também. Mas Deus tem nos dado essa grande imagem aí na nossa mente. E conversando com alguns missionários que estão hospedados ali comigo, a pergunta é: em quantos anos nós vamos demorar para poder alcançar o estado de Goiás para Jesus Cristo? O que é que nós queremos dizer com isso? Quantos anos nós queremos ali gastar ou iremos gastar para ter uma igreja batista para cada grupo de 10.000 habitantes? É essa pergunta que Deus tem feito para a igreja, não só no estado de Goiás, mas a nível Brasil. Será que juntos nós vamos avançar no estado de Goiás e alcançar aquele povo para Jesus Cristo? A cultura do estado de Goiás, como várias culturas espalhadas pelo Brasil, é uma cultura religiosa, uma cultura católica. Em algumas cidades, os nossos missionários radicais ainda sofrem perseguição, onde o padre diz assim: não receba os missionários na sua casa. Eles não têm tantas coisas boas para falar para vocês. Mas os nossos missionários, eles estão ali com a verdade e Jesus Cristo salva. E é isso que eles estão ali para fazer naquelas cidades. Meus irmãos, o tempo não nos compete a nós. Mas eu sei que a hora de nós continuarmos fazendo missões, ela é agora. Nós não podemos deixar para amanhã para entrar dentro dos presídios, dentro dos hospitais, para avançar nos estados que ainda carecem da graça de Jesus. A nossa missionária Jéssica, na Vila Propício, no ano de 2020, nós entregamos ali algumas cestas básicas, frutos da sala de oração, pastor Neto. Sala de oração dos batistas brasileiros enviaram ali 100 cestas básicas. E as nossas missionárias, pastor Wagner, começaram a distribuir. E uma pessoa chegou assim: eu conheço uma pessoa ali que está precisando de uma cesta. Foi abandonada pela família, mas eu queria levar essa cesta. E aí as missionárias disseram assim: não, nós vamos lá levar a cesta para essa pessoa. Essa pessoa estava numa situação de depressão profunda, havia sido abandonada pelos seus familiares, estava passando necessidade, obviamente. E foi um alívio quando aquelas missionárias chegaram ali para aquela pessoa. Entregaram a cesta, tiveram o primeiro encontro, mas eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas elas só tiveram mais 3 encontros com essa pessoa. Porque logo depois essa pessoa ela precisou de ser hospitalizada. E aí no hospital descobriu que ela estava com câncer num estágio muito avançado. Pouco tempo depois, essa pessoa ela veio a falecer. Mas ela havia mandado um recado para as meninas, dizendo que a melhor coisa que havia acontecido na vida delas foi quando as missionárias adentraram na casa delas e puderam compartilhar ali acerca do Evangelho da salvação. Às vezes, meus irmãos, tem pessoas no nosso país esperando apenas por um encontro para entregar as suas vidas para Jesus. Ou alguns encontros. Algumas nem vão chegar a ser batizadas, porque não vai dar tempo. Às vezes esse não é o plano de Deus. Mas a grande verdade é que essas pessoas, elas precisam ouvir a verdade que nós temos.
Pastor Milton Monte tem compartilhado aí sobre o tema. E a grande verdade sobre esse tema que só Jesus Cristo salva é porque é só Ele que pode levar as pessoas até o Pai. As pessoas estão em busca de várias respostas, onde elas só encontrarão essas respostas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes nós temos escondido essa verdade para nós. Ou às vezes nós não conhecemos ela tão bem quanto nós deveríamos, como por exemplo o texto aqui narra. Tomé, por exemplo, perguntando para Jesus, como que nós vamos aí para um lugar onde nós não conhecemos? E Jesus já havia apresentado todo o roteiro. E aí Jesus diz, não se preocupe, o caminho sou eu. A verdade sou eu. E vocês vão chegar ao Pai através de mim. É isso que as pessoas da nossa nação estão precisando. A nossa nação, meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando aí a 15 dias de um momento muito crucial para a nossa nação. Só que nós temos achado que nós precisamos de soluções políticas. Mas nós precisamos de soluções espirituais. Nós precisamos anunciar que só Jesus Cristo salva. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é se depender de você, as pessoas de Goiás, elas irão ouvir acerca da mensagem que só Jesus Cristo salva. Temos meninos e meninas, eu parto para um testemunho pessoal meu. Como eu disse para os irmãos, eu cresci dentro de uma igreja batista. Aos meus 9 anos, dentro da organização dos Embaixadores do Rei, senti a necessidade de entregar a minha vida para Jesus. Naquele tempo, as pessoas eram convidadas a vir na frente. Eu não sei se a igreja ainda faz assim aqui, pastor. Mas o pastor perguntava, quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Eu levantei a minha mão naquele dia. Fui até Jesus reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sempre falava para o meu pai que eu queria ser um missionário. Meu pai sempre dizia assim, meu filho, mas vai fazer algum curso de faculdade antes, para você ter uma profissão, para você poder ter uma vida estável. E eu falava, não, pai, não é isso que eu entendo que Deus está querendo que eu faça. E nesse processo, aos 18 anos, eu adentrei num seminário. Briguei com Deus ali no primeiro ano, pastor Neto, não compartilhei isso com o senhor lá, mas no primeiro ano eu tranquei o seminário e falei, não, às vezes eu vou escutar o meu pai, vou seguir a carreira. Eu fiquei um ano aí intercalado aí, e depois Deus falou, meu filho, volta porque você é chamado para isso aqui. Fiz lá mais alguns anos no Seminário Teológico Batista, e aí Deus me leva para uma operação chamada Jesus Transforma. Eu fui lá para o Rio Grande do Sul, em 2008, estou passando muito frio em São Paulo, diga-se de passagem. Mas lá nós passamos muito frio também naquele tempo. Mas foi um tempo onde Deus ele trouxe confirmação da chamada que Ele tinha para a minha vida. Por isso que eu digo para vocês que são mais jovens aqui, vale a pena ter uma chamada e uma experiência missionária, nem que seja por apenas um ano. E aí ali eu conheci várias pessoas e falei, vou estudar no Rio de Janeiro, no seminário que fale só sobre missões. Então eu fui estudar ali no CIEM. Ali no CIEM eu conheci a Marisa, me casei com Marisa e juntos nós fomos enviados para o campo missionário. E se tem uma coisa que nós não nos arrependemos, é de ter feito tudo isso numa intensidade muito grande, e sem sequer olhar para trás. Porque o nosso principal objetivo estava em servir ao Senhor e transmitir a mensagem dele. Nesses 12 anos que eu tenho de missões nacionais, eu já atuei com a minha família lá no Amazonas e agora atuo no estado de Goiás. Mas não importa o local aonde nós estejamos, não importa o local aonde você esteja, você precisa fazer missões. Nós precisamos fazer missões. E a pergunta continua a mesma.
Se depender aqui dos irmãos da primeira igreja batista de São Caetano do Sul, será que o povo goiano, será que os seus conterrâneos lá, pastor Wagner, vão ainda continuar a ouvir de Jesus Cristo? Eu tenho falado aí por onde eu tenho passado que temos vivendo uma crise muito grande em algumas partes de Goiás que são com igrejas que têm se fechado. Igrejas que têm fechado as suas portas. Mas Deus tem levantado homens e mulheres para a proclamação da sua palavra. E o que eu digo para os meus missionários radicais? Vamos ganhar Jesus. Vamos ganhar as pessoas para Jesus. Vamos apresentar Jesus. E lá, pastor, a gente faz de tudo para falar de Jesus. A gente faz pamonhada. Minha esposa aprendeu a fazer uns pastéis italianos. E as nossas missionárias radicais fizeram pudim missionário. E elas selecionam pessoas que elas querem conhecer e falam, ó, viemos trazer aqui um pudim. Para que o pudim? Só para abrir ali uma porta. Porque se o goiano abre para você a porta da casa dele, a partir do momento que você adentrou a sua área, sentou na sua cadeira, você ali ganhou uma grande oportunidade de relacionamento. E aí ele está disposto a ouvir tudo aquilo que você tiver de falar para ele. Mas sempre cumprindo a nossa missão. A nossa missão é o quê? É pregar o evangelho. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso aí é função do Espírito Santo. Mas a igreja não pode deixar de pregar. Eu queria convidar os irmãos da PIB de São Caetano a continuar conosco nessa jornada de pregar o evangelho pela nossa pátria, sustentando financeiramente, sustentando em oração, mas quem sabe, pastor Neto, algumas pessoas da PIB de São Caetano indo também ter essa experiência missionária no campo. Eu não sei qual que é o seu chamado, eu sei qual que é a sua missão. A sua missão é falar de Jesus por onde quer que você esteja. Mas às vezes Deus tem algo diferente para você. Assim como um dia Ele falou ao meu coração, Ele pode estar falando ao seu coração também nessa manhã. Estou aqui com um menino chamado Mateus, que atua na Amazônia. Mateus saiu da casa dele também com 18 anos, hoje está aí com 23, se eu não me engano. Formou agora pastor lá dentro da comunidade ribeirinha. E é daqui da região de São Paulo, Presidente Prudente. Hoje o menino não quer saber de outra coisa a não ser pregar o evangelho no meio da Amazônia, remando ali a canoa dele pelos rios. A grande verdade é que você, meu irmão e minha irmã, jovem aí de 18 a 35 anos, você pode ter essa experiência missionária e voltar muito mais impactado para a sua igreja local depois de um ano do que do jeito que às vezes você está hoje. Quando nós fazemos esse convite de experiência missionária, nós temos duas vertentes no final do primeiro ano. Essa pessoa ela vai retornar para a sua igreja e vai ser uma pessoa muito ativa. Ou ela vai ligar para o seu pastor e dizer assim, pastor, eu quero ficar nesse negócio aqui. Eu quero continuar na pregação do evangelho aqui em Goiás, aqui no Amazonas, aqui no Sertão, ou onde quer que Deus chame você para ter essa experiência. Como eu disse para os irmãos, a necessidade da obra é agora. Tem um ditado aí popular que não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Quem sabe você não pode falar de Jesus para uma pessoa hoje ainda. No seu trajeto para casa, às vezes no seu condomínio, para aqueles que moram em condomínio. Eu não sei. Mas eu sei que nós temos várias oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. E elas precisam ouvir. Se depender de você, que é repetir desse slide. E aí nesse último slide aí tem as nossas redes sociais, que os irmãos podem fazer contato conosco através do WhatsApp, do Instagram. E às vezes você também pode ser um parceiro do PAN conosco, que atuamos lá no estado de Goiás. Pastor Neto, obrigado pela oportunidade.